E nessa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto de ceia. Nós hoje não vamos tomar a ceia, mas o assunto de ceia remete a muitas questões na nossa vida e no nosso dia a dia, e na nossa comunhão com os irmãos, na nossa comunhão na igreja, como nos relacionamos, como lidamos com o dia a dia da igreja e com os irmãos. Então, é um assunto muito extenso. E eu gostaria de convidá-los para que abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. É o 17, que a gente vai ler até o final do capítulo 11. Cuidado para não abrir em 2 Coríntios, né, que está justo pertinho, aí você vai ficar todo perdido. Todos conseguiram achar? Quem tiver online vai ter o versículo lá, então pode acompanhar por lá. Amém? E esse texto, esse trecho fala assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um está tomando antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também aquele que se embriaga. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra que é linda, Pai, e nos mostra tantas verdades, Pai, a respeito de ti,
a respeito da tua beleza, da tua santidade, da tua perfeição, e nos demonstra tantas coisas de nós, das nossas falhas, dos nossos delitos, de quem nós somos. Então, é uma espada afiada, de dois gumes, que é tão preciosa, mas nos ensina tanto sobre nós mesmos, e ela nos encoraja, Pai, a olharmos para nós, a olhar para Ti, e a deixar para trás os nossos costumes, quem nós somos, do lado negativo de nós, e nos encoraja a Te buscar, Deus. Nos encoraja a Te honrar com as nossas vidas e a querer Te glorificar, Pai, com as nossas ações. Então nos ajuda, Pai, nessa noite, a ouvir essa palavra, a entender um pouco mais sobre o que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, e que isso possa se tornar vida para nós. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Amém. Amém. Vocês já ouviram dizer sobre um jogo chamado Escape X? Quem aqui já ouviu alguma vez? Escape X. Alguém já viu? Não? Na verdade, é um jogo, tem alguns lugares do mundo, que é assim, é um quarto, e 8 pessoas entram no quarto e elas têm que fugir desse quarto. É um jogo. Então você foge olhando dicas que estão no chão, vai tentando resolver desafios, coisinhas. E o objetivo é você tem que fugir desse quarto em 1 hora. Se o tempo acaba, você perde. Mas é assim, você precisa... E é um trabalho em equipe para você conseguir fugir do quarto. E é difícil. Eu já joguei uma vez e eu não ganhei. Eu perdi, eu não consegui sair do quarto. Porque você tem que usar muita cabeça, muito trabalho em equipe e está muito focado. A questão é tão fácil ficar preso em uma coisinha, em tantas pequenas coisinhas, que tem vezes que você esquece do objetivo, que é sair. Então você fica naquilo, olha, preciso resolver isso. Aí quando você termina de resolver, você fala, nossa, para que eu resolvi? Tá, eu preciso sair do quarto. Então, é muito fácil você se perder. É muito fácil você perder o objetivo. E nós, assim como esses tipos de jogos, ou questões que você precisa ter um objetivo principal para não se perder, e ficar sempre voltando, pensando no objetivo, eu entendo que a igreja de Corinto era muito parecida. Fazia muito essa questão, de que eles tinham um propósito, Paulo tinha escrito para eles sobre um propósito, um objetivo, sobre a ceia, sobre como que a ceia deveria funcionar, e eles começaram a ficar tão focados em pequenas coisinhas, pequenos probleminhas, e acabaram esquecendo o objetivo principal da ceia. E eu entendo que eles, principalmente, esqueceram 3 questões que são essenciais para a ceia e para a vida da igreja. Eles esqueceram. Será que nós temos esquecido? Assim como o povo de Corinto esqueceu? Eles precisaram, que Paulo escrevesse uma carta falando sobre esse problema. Será que nós talvez precisaríamos de uma carta como a de Paulo? Então, e nós temos, porque essa carta funciona igualmente para nós. E eu entendo que muitas vezes eu mesmo tenho esquecido, e talvez não sou o único, eu acredito que não sou o único, porque são coisas essenciais, que são fáceis de nós perdermos o foco. E essa primeira carta aos Coríntios é para muitos uma carta muito dura de Paulo. Muitos entendem que a carta de Coríntios é uma carta que Paulo foi mais grosso, mais forte, mais incisivo com a igreja de Corinto. Muitas pessoas brincam, que Corinto era uma igreja muito problemática. E, de fato, Paulo foi muito duro com Corinto, com a igreja de Corinto. Só que
Essa dureza também mostra um grande cuidado, né? Porque se ele não se preocupasse, ele não falaria nada, né? Então, ele demonstra a graça de Deus através do que escreveu, falando: olha, vocês estão errando aqui, olha, volta, volta, foca. Então, nós vemos que no capítulo do 11 ao 14, Paulo se foca muito sobre questões de organização, de ordem da igreja e do amor. No capítulo 11, a gente acabou de ler, fala muito sobre a questão da ceia. No 12, vai falar sobre os dons que devemos exercer na igreja, que devemos fazer, como que devemos agir. E o 13 é um capítulo que quase todo mundo conhece, né? 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, né? Amor é... Vocês lembram? Então é um capítulo muito famoso. No meio há tanta chicotada, né, de Paulo. Paulo fala de amor, como que eles deveriam amar. Mas voltando nesse capítulo 11, Paulo começa o capítulo, nós não lemos, mas ele começa o capítulo louvando a igreja de Corinto por algumas coisas que eles tinham mantido. Eles tinham ainda lembravam, ainda mantinham algumas coisas. Mas se vocês lembrarem como a gente começou o texto, do versículo 17, ele fala: "Nisto, porém, não vos louvo nisso." E aí ele começa. O tom dele muda no versículo 17. E porque ele fala, ele já tinha ensinado eles sobre esse texto, sobre essas questões da ceia, mas ele entende que eles tinham esquecido três coisas principais. E a primeira coisa, Paulo mostra uma vez mais como se deve celebrar a ceia. E em primeiro lugar, é necessário amar o próximo. Amar o próximo. Isso parece algo simples, né? Que a gente ouve todo dia. Ama o próximo. Parece muito fácil. E nós vemos no versículo 21, que fala sobre isso. Fala: "Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Não vos louvo nisso." E o costume, nós entendemos pela história da igreja, o costume no começo, quando eles se reuniam, era comer juntos, ter a ceia, um momento de ceia juntos. Então eles comiam, eles tinham uma refeição juntos, onde cada um trazia o que podia, o que tinha, e depois eles tinham esse momento especial de ceia, de pão, do quebrar o pão e tomar o vinho. Só que, o que estava acontecendo? Uns estavam ficando com fome, enquanto outros estavam enchendo a pança. Pensa só. Então, nós vemos que é uma questão de havia uma exclusão daqueles que eram menos favorecidos. Talvez uns que não tinham tantas posses traziam uma coisinha, 5 pães de queijo, o que podia. Aqueles que tinham mais posses traziam um pernil, um, uma feijoada, traziam umas coisas grandes. E o que acontecia? Os que eram ricos, os que tinham mais posses, comiam, comiam, comiam. E os mais pobres não conseguiam, ficavam com fome no final. Pensa só, como que mudou, né? No começo, era conhecidos como festas de amor, de cuidado um com o outro. Todo mundo comia junto. E de repente, vira essa bagunça. Demonstra a falta de amor pelos mais pobres, porque parece que havia uma grande distinção entre as classes. E nós, hoje, nós não passamos por isso diretamente, porque na hora da ceia, todo mundo come um pão, um pedacinho de pão e um cálice, né, de vinho. Só que, não falando de comida, mas quantas vezes
Nós agimos assim, fazendo distinção de pessoas, ou nos afastando, querendo afastar outros irmãos de nós, procurando distância entre irmãos. Quando saímos rapidamente da igreja, você chega na igreja e quer sair rápido no final do culto para não ter que conversar com o irmão. Ou alguém que só vai na igreja no dia da ceia. Quantas vezes nós somos tentados a simplesmente a não querer muita proximidade com os irmãos da igreja, porque sabe que se aproxima muito, tem medo de se machucar, ou tem medo de, não quero me juntar muito com esse pessoal, eu quero ir para a igreja para honrar a Deus, mas a galera não. Não parece um pouco semelhante como os irmãos de Corinto estavam agindo? Eles estão fazendo distinção, exclusão. Quantas vezes nós agimos assim, de forma exclusiva? Ou aqueles que estão precisando de ajuda durante a pandemia, precisando de oração, de companheirismo. Quantas vezes nós temos nos colocado à disposição para orar, para ajudar no possível? Está precisando de alguma coisa? Como posso te ajudar? Assim como os ricos privavam os pobres da comida em Corinto, hoje nós podemos privar os outros da irmandade, da comunhão em Cristo, por causa do nosso egoísmo. O que isso demonstra? Egoísmo. O que isso demonstrava naquela época em Corinto? Egoísmo. E o processo de ceiar juntos demonstrava a comunhão que eles tinham em Cristo, juntos em Cristo. Porque Cristo foi quebrado para que nós pudéssemos ter comunhão. E Ele ressuscitou para que a gente pudesse morrer para nós mesmos e vivêssemos para Ele. E não dá para demonstrar amor se não há comunhão, se não há comunhão com os outros. E não tem como ter comunhão na ceia ou durante o culto, ou durante a semana com os irmãos, se nós não morrermos para nós mesmos. Não há como. E agora, o segundo ponto que os irmãos de Corinto tinham esquecido, e que é essencial para cumprir esse primeiro ponto, é que para amarmos os nossos irmãos e enfrentar as dificuldades juntos, nós devemos lembrar de Cristo. Lembrar de Cristo. Vemos no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Olha só, lembrar de Cristo da maneira correta. Não somente como memorial, de falar, lembro de Cristo, beleza. Né, isso todo mundo faz, né? As pessoas que têm os seus deuses, seus santos. Lembro do meu santo, lembro do meu Deus, pronto, já era. Na situação, para ganhar um jogo de futebol, para ter sorte. Mas não somente como memorial. Não lembramos de Cristo somente como memorial. Mas sim com a presença espiritual de Cristo que nos alimenta e nos leva a ser igreja com Ele. Nos leva a ser igreja com Ele. E essa lembrança de Cristo nos faz superar barreiras econômicas, nos faz superar barreiras sociais, pois em Cristo nós todos somos iguais. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Cristo, primogênito do Pai, e nós, os filhos adotados. Nós todos somos iguais.
E é a questão, se somente a gente se focasse no passo do amor ao próximo, e a gente se esquecesse de lembrar de Cristo no processo, e da presença espiritual dele conosco durante a ceia, durante a nossa comunhão, não haveria diferença entre um jantar de ação de graças e a ceia do Senhor. Porque aí, se fosse só por amor dos irmãos, seria uma ceia de amizade, seria uma ceia de fim de ano. É o que a gente faz já. Mas sem lembrar de Cristo, não dá, não há diferença. Por isso que é importante e é essencial lembrar de Cristo no processo. Porque o que nos nutre na ceia, o que nos capacita a amarmos o próximo, é a sua morte e ressurreição. Sem isso a gente não conseguiria amar o próximo. E a gente não consegue. E a igreja de Corinto também não conseguia. Como temos o exemplo. Como pode começar bem, mas de repente se desvia, desvia do propósito. Porque essa é a questão, às vezes podemos começar bem no objetivo, assim como aquele jogo, você começa bem, só que começa a vir uma adversidade, começa a vir um problema, aí você fica focado no problema e perde o foco. E no caso da ceia, é o amor de Cristo e o amor que Cristo demonstrou por nós na cruz e a sua presença espiritual na hora da ceia é o que nos dá forças para enfrentarmos esses problemas. É só isso. Não tem outro jeito. Não tem como ser força de vontade. Não é pela força de vontade, não é pelo eu tenho força, eu vou me esforçar para conseguir amar o próximo. Não dá, não dá. A gente é muito falho. E assim como a gente deve lembrar de Cristo para poder amar o próximo e amar os nossos irmãos em meio aos problemas, um cristão que deseja permanecer em Cristo se tem que se autoexaminar. E esse é o terceiro ponto que a igreja de Corinto tinha esquecido. Vemos no versículo 28, que fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pulando para o 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E nós vemos no texto que os irmãos de Corinto não tinham esquecido disso. Eles tinham esquecido. Eles não conseguiam se autoexaminar. Eles estavam errando. O processo de autoexame não estava neles, como era de esperar, como Paulo tinha planejado e os instruído antes. Não estava. Talvez eles se autoexaminassem, mas não da maneira correta. E o que Paulo quer dizer aqui quando fala examine-se, pois, o homem a si mesmo? Paulo nos chama a olhar para dentro de nós, para dentro, e ver se a maneira como temos vivido, a maneira como temos demonstrado o amor ao nosso próximo, a maneira como temos refletido sobre o sacrifício de Cristo, sobre a sua ressurreição, sobre Cristo, se isso tem demonstrado que de fato pertencemos a Deus. Isso tem demonstrado. É um ponto, de certa forma, retrospectivo, algo que é você com você. Por isso, você não pode julgar o outro pelo outro, né? Não funciona, não funciona. É você com você. Esse autoexame implica em várias coisas. Como tem sido a nossa vida diária com Cristo? Como tenho me preocupado e ajudado o meu irmão? Como tenho usado os meus dons para servir na igreja, para servir o corpo, como para o benefício do corpo de Cristo? Porque
Paulo continua falando sobre isso no capítulo 12. Ele fala sobre o uso correto dos dons na igreja. Como tenho amado a igreja de Cristo. Se você não conseguir responder essas perguntas de forma positiva, não significa que você não pode participar da ceia no momento de ceia. Não significa isso. No momento que você vai falar, não, então não vou tomar ceia, só vou tomar ceia quando eu estiver bem. Não é isso. O processo é autoexame. Porque não para aí, não para, tô mal, tá bom, legal. Vou tomar ceia e depois vou continuar igual. É o momento de autoexame que nos chama a tomar decisões, a agir em cima disso. Se você está respondendo para essas perguntas um não, como que você pode procurar levar para o sim? Como que você está dependendo de Cristo? Pois é Cristo quem vai te ajudar, como nós vimos antes, né? Não é pelo esforço próprio. Então é por isso que nós tomamos a ceia, no dia de ceia. Para manter a comunhão, para que Cristo esteja no meio de nós, de forma espiritual, para renovarmos esse momento, para refletirmos. E você não precisa só refletir no dia de ceia, como hoje. Reflita a cada dia, reflita. Esse é o ponto. Não precisamos esperar o momento do... Agora você precisa pensar, você vai tomar ou não? Não é isso. É todo dia precisamos refletir, porque refletimos na palavra todo dia. Precisamos refletir como temos demonstrado que pertencemos a Cristo. Porque Cristo morreu para nos dar vida e levar os nossos fracassos. Ele morreu para nos unir, para que fôssemos um com Ele. A ceia, por isso que a ceia não é feita só uma vez. Senão a ceia poderia ter sido feita lá, em Jesus. Por que a gente fica repetindo? Porque nós devemos continuar nos examinando, renovando a aliança, renovando a lembrança do que Cristo fez por nós, renovando. É um processo contínuo. No começo, se não me engano, era feito todo domingo e muitas vezes em alguns lugares a ceia era feita todos os dias no início da igreja, porque eles estavam nesse processo de não, vamos relembrar, é um crescimento diário, é um processo diário. Hoje nós entendemos que não é uma coisa que precisa ser feita todo dia fisicamente, muitas vezes é por uma questão prática, né, e econômica de fazer todo dia. Nós não nos reunimos todos os dias, então fica um pouco complicado. Mas esse não é o ponto. O ponto é que precisamos ir fazendo, estar prontos, estar querendo fazer no processo de união, de reflexão sobre isso. E não para aí. Cristo ressuscitou. E é isso que nos garante que Ele vai estar sempre conosco. Não só no momento de ceia, mas sempre, sempre estará conosco. Sempre. Em todas as dificuldades. O porém é que nós, infelizmente, vamos errar muitas vezes, sim. Mas é nosso alvo, é sermos conformados a cada dia, conforme a imagem de Cristo. É um processo. Por isso que você não precisa estar perfeito para poder participar da ceia. Você não precisa estar perfeito, você não precisa estar bem para poder vir na igreja, para se entregar a Deus. Que muitas pessoas falam isso, né? Quando eu estiver bem, quando eu tiver resolvido meus problemas, eu vou para a igreja. Que agora eu sou uma pessoa muito má, eu não mereço ir para a igreja. Mas a igreja é para gente doente, para gente que precisa. Se você está percebendo que você está mal, esse é o sinal que você precisa vir para a igreja. Essa é a resposta. Então talvez não é uma desculpa, né? Cristo é o nosso alimento. E sem esse alimento, nós não conseguiríamos amar uns aos outros.
E nós somos chamados, como igreja, para entender o sentido da ceia, o sentido do sacrifício de Cristo por nós. Nós somos chamados a lembrar desse sacrifício da maneira correta, não como um processo somente solitário, de que pensamos sobre o que nós fazemos, se nossa vida está bem, se estamos bem, se sou digno para tomar ceia, mas é um processo da igreja, juntos. Como estamos juntos em igreja, como corpo. Eu sou parte ativa do corpo, porque você sabe, quem conhece o corpo humano, sabe que se uma parte do corpo para, necrosa. Não faz parte do corpo, o corpo começa a expulsar. Você está fazendo parte do corpo? Você é sangue dentro do corpo? Sangue que corre? Ou sangue parado? E é necessário que a gente pense sobre esses aspectos, mas que principalmente reconheçamos que Cristo é o centro do nosso pensar, o centro do nosso agir. E isso nos levará a agir no meio da igreja e a desenvolver o nosso papel como cristão no corpo de Cristo. De novo, não é algo que parte de nós somente, mas é um processo que vamos com Cristo. Cristo nos impulsiona. Cristo é o coração que, como que chama a palavra? Impulsiona o sangue? Como? Como o sangue, o coração faz. Tô com a palavra em espanhol. Bombeia, exatamente. Cristo é o que bombeia o sangue. Cristo é o que bombeia o sangue. Então, o sangue sem o coração não vai para nenhum lugar. E assim nós somos. Amém? Então, essa é a pequena devocional, pequena palavra que eu queria estar transmitindo a vocês, para que reflitamos durante a semana como temos agido, como temos vivido a nossa vida cristã. E a próxima vez que tomar a ceia, reflita sobre isso também. Reflita sobre isso. Amém?